Quais são as fontes da teologia? De onde nós tiramos as doutrinas que professamos como igreja? Como podemos conhecer a Deus e suas obras? Se essas são as suas dúvidas, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você as 4 fontes da teologia, conhecida por alguns como quadrilátero wesleyano. E enquanto eu converso com vocês sobre essas fontes, quero indicar para vocês alguns livros para vocês se aprofundarem em cada uma delas. Se você é a primeiro vídeo que você assiste desse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal, a ativar suas notificações, acompanhar os vídeos que nós temos publicado aqui, porque o propósito desse canal é ajudar você que está começando sua jornada teológica, seus estudos bíblicos e deseja alguma dica, uma direção, indicação de livros. Se esse é o seu propósito, você vai encontrar isso nesse canal. Mas indo direto ao assunto de hoje, quais são as 4 fontes da teologia? A primeira delas são as Escrituras Sagradas. Então, a Escritura é a autoridade suprema, final, para nós em termos de salvação. Então, tudo que nós precisamos saber para sermos salvos, para crermos no Deus verdadeiro, crermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tudo que precisamos saber está nas Escrituras. Mas não somente ela é a autoridade final para a nossa salvação, mas também tudo que nós precisamos crer, todas as doutrinas que precisamos professar e a prática de vida cristã que nós devemos desenvolver em nossa caminhada, tudo que nós precisamos para a nossa fé e para a nossa prática está nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós, como protestantes, afirmamos o sola Escritura. Somente a Escritura é suficiente para conhecermos o Evangelho de Cristo Jesus e sermos salvos e vivermos a vida que conduz à salvação, uma vida de piedade. E essa autoridade das Escrituras, ela é fruto da inspiração divina. Então, a Bíblia Sagrada é o único livro que é inspirado por Deus. Na verdade, um conjunto de livros inspirados por Deus. Ou seja, livros esses que Deus deu da sua própria autoridade para falar aos nossos corações e revelar a sua própria glória, revelar a sua natureza, os seus atributos e também revelar as suas obras. Então tudo que nós precisamos está nas Escrituras. Não somente o Antigo Testamento, como o próprio apóstolo Paulo diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a instrução na justiça, para a correção. E esse texto, Paulo está se referindo mais ao Antigo Testamento. Mas em outros textos do próprio Novo Testamento, inclusive do apóstolo Paulo, colocam lado a lado as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento com as Escrituras do Novo Testamento. Como, por exemplo, Paulo que faz citação de um texto do Antigo Testamento e do Evangelho de Lucas, em sua carta a Timóteo, em 1 Timóteo 5,18, ou o próprio apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16, em que ele cita as cartas do apóstolo Paulo também como imbuídas de autoridade, como as escrituras do Antigo Testamento. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento possuem autoridade para nos revelar quem Deus é. Mas perceba, nós professamos o sola Escritura, não a nuda Escritura. Sola Escritura, somente a Escritura possui revelação suficiente para sermos salvos. Mas o nuda Escritura afirma que nenhum outro texto, nenhuma outra fonte é necessária para a teologia. Somente a Bíblia e a Bíblia desacompanhada. E isso não é algo que nós cremos. Nós cremos que os credos ao longo da história da igreja, as confissões de fé ao longo da história da igreja também nos ajudam, inclusive, a ler melhor a Escritura. É claro que a Escritura possui autoridade final e ela é quem avalia, é quem corrige, é quem rege qualquer outra fonte. Mas isso não quer dizer que ela esteja desacompanhada. Isso tem tudo a ver com o nosso próximo ponto. Mas antes eu gostaria de fazer uma recomendação de livro. Se você quer se aprofundar em conhecer as Escrituras, eu te recomendo esse livro de introdução à Bíblia. E Deus falou na língua dos homens, do pastor Paulo On. Esse livro ele é uma introdução à Bíblia, apresenta de forma panorâmica a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e ainda também apresenta o período interbíblico, o período entre os dois testamentos da Escritura. Então apresenta o mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento, os seus principais gêneros literários,
Então é um livro excelente para você que quer compreender a palavra de Deus. Em segundo lugar, além da escritura, a tradição também é uma fonte para a teologia. Então eu acabei de citar aqui os credos, as confissões de fé, os catecismos ao longo da história, são documentos importantíssimos para compreendermos melhor a nossa fé e as doutrinas cristãs. Então, homens de Deus ao longo da história, com o desejo de preservarem a revelação que Deus nos dá através das Escrituras, se dedicaram a formular conceitos, doutrinas, para deixar claro e preservar para nós aquilo que nós cremos. Então eu poderia citar, por exemplo, o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, o credo atanasiano e por aí vai, né? Confissões de fé, temos confissões de fé de Westminster, confissão de fé de Heidelberg, enfim, diversos outros documentos que são importantes para a nossa fé, para a nossa tradição cristã. E também diversos teólogos ao longo da história que contribuíram e muito com suas ênfases específicas de acordo com o seu contexto histórico, mas que contribuíram demais para a nossa compreensão acerca do Evangelho. Lembrando sempre, como eu disse aqui, que a Escritura é a autoridade final. Então, ao longo da tradição, e essa é a nossa diferença como protestantes evangélicos, a diferença é que nós enxergamos a tradição e o valor da tradição à luz das Escrituras. Então, aquilo que a tradição nos lega, mas que é contrária às Escrituras, que possui algum tipo de contradição, incoerência com o testemunho das Escrituras, nós rejeitamos. Por quê? Porque a Escritura é a norma normans, ou seja, a norma que rege, que governa. Enquanto a tradição é a norma normata, é a norma que é regida pelas Escrituras. Porque a tradição não é inspirada por Deus. Nenhuma instituição é inspirada por Deus. A palavra de Deus é sim inspirada por Deus, é o registro inspirado daquilo que Deus queria revelar a nós. Então, um livro que eu gostaria de recomendar, eu não tenho ele aqui em mídia física, mas é o livro O Imperativo Confessional, do Carl Trueman. Esse livro ajuda principalmente algumas tradições evangélicas que às vezes preferem, né, e professam, melhor dizendo, que a Escritura deve ser lida e somente ela deve ser lida e não deve ser levada em consideração nada da tradição, desvalorizam a tradição. E esse livro mostra a importância de preservarmos as nossas confissões de fé, os nossos credos, os nossos catecismos, documentos que nos ajudam a mantermos na mesma trilha, sermos como lentes para enxergarmos e interpretarmos melhor a própria palavra de Deus. Então a importância de confessarmos como igreja, como comunidade de fé, juntos aquilo que cremos. Em terceiro lugar, além da Escritura e da tradição, nós temos a razão. Então, a razão, como nós já falamos aqui em alguns vídeos anteriores, se você ainda não assistiu o vídeo sobre o que é teologia, eu te convido lá a assistir, mas no vídeo sobre a razão, no vídeo sobre a teologia, melhor dizendo, nós falamos que a nossa razão foi obscurecida pelo pecado. Porém, pela iluminação do Espírito Santo, nós somos capazes de compreender a nossa fé, compreender a palavra de Deus, a revelação de Deus nas Escrituras. E a razão, ela ainda guarda nela um pouco da imagem de Deus. A nossa mente ainda guarda nela um pouco da imagem de Deus. E por isso nós somos capazes, como seres racionais, de pensar logicamente, de raciocinar, de organizar de forma sistemática aquilo que a palavra de Deus nos informa acerca de Deus. E esse é o papel da razão. A razão nos ajuda a compreender, a organizar, a sistematizar, a colocar de forma lógica, sem contradições, as informações que recebemos a partir da palavra de Deus e da tradição. Inclusive, boa parte dos teólogos ao longo da história da igreja utilizaram-se da razão para formular de forma clara as doutrinas que professamos hoje. Não é que eles inventaram nenhuma doutrina, todas elas partiram da palavra de Deus, mas algumas palavras que foram
cunhadas algumas definições que foram elaboradas com o auxílio da razão, com o auxílio inclusive da filosofia, para que elas se tornassem claras, comunicáveis e compreensíveis para nós. Então a razão tem sim a sua importância para a fé. E para indicar um livro, eu gostaria de indicar o livro do Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Também foi um livro que eu citei anteriormente, mas o capítulo que eu quero citar dessa vez é um capítulo em que ele trabalha justamente a importância e a relação entre a fé e a razão. Então a fé cristã, ela não exclui a razão, e nem uma razão, uma mente racional exclui a fé, muito pelo contrário. Uma razão sem fé vira um racionalismo, uma fé sem razão vira o fideísmo, que é uma fé superficial. Agora, a fé e a razão caminhando juntos é o melhor dos mundos, porque é uma mente que se coloca de joelhos diante de Deus e um coração que consegue pensar, raciocinar, refletir acerca das maravilhas reveladas na palavra de Deus. Então esse equilíbrio entre a fé e a razão, uma fé que busca compreender, é algo saudável, algo importante para cada um de nós. E por fim, para finalizar, além da escritura, tradição e da razão, nós temos também a experiência. E aqui entra, em primeiro lugar, a nossa experiência religiosa de fé, a nossa conversão a Deus. No momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e ao habitar em nós, nos ajuda também a compreendermos a sua própria palavra. Como a palavra de Deus diz, que o Espírito da verdade irá nos guiar por toda a verdade, irá nos ensinar sobre o próprio Cristo Jesus. Então é importante nós lembrarmos que a experiência religiosa ela importa para o labor teológico. Mas além disso, a nossa experiência religiosa enquanto pessoas que estão circunscritas em uma tradição religiosa específica, uma tradição cristã específica, também influencia a nossa hermenêutica bíblica, e também a nossa formulação doutrinária. Isso fica muito claro a partir de um livro que eu gostaria de indicar, que eu também não estou com ele aqui em mídia física, que é Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Esse livro do Gutierrez Siqueira e do Kenner Terra demonstra como que a experiência religiosa pentecostal, a experiência com o Espírito pentecostal, ela nos ajuda a compreendermos a Bíblia de uma forma melhor, a lermos, a ter uma hermenêutica bíblica específica de tradição pentecostal. Então compreendemos, por exemplo, que há uma continuidade dos dons, e esses dons podem ser experimentados hoje na comunidade de fé. Crer na veracidade, na realidade dos milagres, não somente como um registro histórico daquilo que aconteceu no passado, mas já o que pode acontecer hoje também em nosso meio. São características da hermenêutica pentecostal que foram influenciadas pela experiência religiosa pentecostal. Isso pode acontecer, ou melhor, acontece com qualquer experiência religiosa, de qualquer tradição religiosa diferente. É claro que, como sempre, a autoridade das Escrituras está acima de todas as demais. E ela é que rege e que avalia as demais, inclusive a experiência. Existem experiências religiosas que a palavra de Deus não as confirma, não as aprova. E por isso a autoridade maior que está na Escritura é que rege a experiência. Porém, a experiência também contribui para uma melhor leitura ou pior leitura da Escritura. Dito essas quatro, compartilhado com vocês essas quatro fontes da teologia, eu te convido, caso essas definições tenham feito sentido para você, a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém. Se você gostou, se interessou por alguns desses livros e gostaria de comprá-los, nós temos aqui embaixo o nosso link da Amazon para você comprar o livro que está aqui na descrição, para ajudar a fortalecer o nosso canal, a investirmos melhor na qualidade do canal. E compartilhar com alguém que queira, e deixar aqui nos comentários qual outro tema, qual vídeo que você gostaria que nós gravássemos, uma dúvida que você tenha, para que a gente possa responder aqui em vídeo. E no mais, meu muito obrigado por você ter assistido até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.